Olá. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo do relatório integrado de 2022 da PPSA, a Pré-Sal Petróleo SA. Isso aí. É basicamente a prestação de contas anual da empresa, né? Segue as normas do TCU, foi aprovado internamente pela diretoria, conselho. Sim, e pela Comitê de Auditoria também. É um documento bem completo. Exato. E o nosso objetivo aqui é tirar os pontos-chave, né? Entender como a PPSA está gerenciando essa riqueza imensa do pré-sal e, claro, os resultados de 2022. Ah, e um detalhe: o relatório original é só digital, viu? Uma questão de sustentabilidade. Pois é. E é bom lembrar rapidinho o papel da PPSA, né? Ela representa a União nos contratos de partilha de produção e também atua naqueles acordos de unitização, que é quando uma jazida pega mais de um bloco, sabe? Uma tarefa complexa. E, claro, comercializa parte do petróleo e gás que pertence ao Estado. A missão deles declarada é maximizar o retorno econômico para nós, para o Brasil. Certo. Então vamos direto aos números, que são impressionantes. O relatório fala de uma arrecadação recorde para o Tesouro em 2022. Olha só, 4,71 bilhões só com a comercialização da parte da União. É um salto enorme. Gigantesco, um aumento de 285% sobre 2021. Isso não é só um número, né? Mostra que a PPSA está se, assim, firmando como uma fonte de receita bem significativa. Com certeza. E a produção também deu um pulo, né? Exato. Quadruplicou nos contratos de partilha, chegou a passar de 700 mil barris por dia no finalzinho de 2022. Pensa que em 2019 era tipo 55 mil. Nossa, a diferença é brutal. Total. Como disse o diretor-presidente, o Eduardo Guerck, eles buscaram cumprir a nossa missão de maximizar os resultados econômicos dos contratos sob nossa gestão para a União. Parece que conseguiram em 2022, né? Sim, e o interessante é ver como o relatório liga isso às ações de gestão. Em 2022, eles já estavam gerenciando 19 contratos. Eram 17 em 2021 e já se preparando para mais 4 em 2023. O regime de partilha, explicando de forma simples, é assim: as empresas competem oferecendo a maior fatia do chamado excedente em óleo para a União. Que seria o lucro depois de custos e royalties, né? Isso, basicamente isso. Aí a PPSA administra esses contratos e depois vende essa parte que ficou para o Estado. E 2022 foi um ano de avanços importantes que eles destacam. Renegociação de contratos de gás, por exemplo, e a efetivação de acordos de individualização da produção, os AIPs, essenciais para gerenciar essas jazidas que se espalham, como aconteceu em Mero e Bacalhau, e também aditivos em Sépia e Atapu. E quando a gente olha a escala disso tudo, a complexidade é enorme. Estamos falando do polígono do pré-sal, né? Ali entre Santa Catarina e Espírito Santo, Exato. com reservatórios a quase 7 mil metros de profundidade. É uma engenharia absurda. Sem dúvida. E o documento bate muito na tecla de que o principal ativo para lidar com isso tudo é o capital humano. A equipe deles é super qualificada, mais da metade com especialização, mais de um terço com mestrado ou doutorado. É um pessoal, assim, bem preparado. É fundamental para lidar com essa complexidade técnica e contratual. Com certeza. E eles mencionam até a formação de um quadro permanente via concurso público. Isso sinaliza um investimento de longo prazo, né? Sim, e se a gente conecta isso com o quadro geral, essa estrutura de governança que o relatório detalha, não é só para constar, sabe? Conselho de administração, fiscal, comitês de auditoria de pessoas, auditoria interna, área de integridade. Uma estrutura bem completa. Exato. Apresentam isso como fundamental para gerenciar os riscos e garantir a integridade, né? Afinal, são operações com cifras bilionárias. Destacam também os instrumentos, código de conduta, política anticorrupção e fizeram treinamento anticorrupção para 100% do pessoal, incluindo diretoria e conselheiros. Tá, interessante essa conexão entre a complexidade da operação e o rigor na governança que eles tentam passar e a transparência que eles mencionam. Bom, eles falam dos canais disponíveis, né? O Fala.br, que é da CGU, e um canal de ética próprio, o tal do Contato Seguro.
E teve uso desses canais? O relatório diz que o canal próprio não teve manifestações em 2022 e as 15 demandas que chegaram para a PPSA via fala.br foram tratadas. Além disso, lançaram aqueles painéis interativos, sabe? Sobre licitações, contratos, dados da empresa e uns e-books didáticos também. Parece um esforço para deixar a informação mais acessível para o público geral, talvez. Exato. São mecanismos que buscam reforçar essa imagem de transparência. É o que eles comunicam. Ok. E olhando para frente, o plano estratégico deles, 2023-2027, o que ele sinaliza? Sinaliza crescimento contínuo. Tem um estudo da própria PPSA que estima que a produção só nos contratos de partilha pode chegar a 2,9 milhões de barris por dia em 2030. Quase 3 milhões de barris por dia, só na partilha. Sim, isso daria mais da metade da produção nacional total prevista para aquele ano. É um volume gigantesco. Uau! E o que isso representa em termos de dinheiro? De receita futura para a União, segundo essas projeções? Bom, aí vem a projeção de arrecadação que realmente chama a atenção. A estimativa que eles apresentam é que só a comercialização da parte da União pode gerar, olha só, 157 bilhões de dólares até 2032. 157 bilhões de dólares. Exato. E a participação diária da União na produção poderia atingir um pico de 920 mil barris lá por 2031. Realmente são números de outra magnitude. Com certeza. Mas, claro, para isso se concretizar, o relatório também aponta a necessidade de investimentos pesados por parte da indústria. Algo em torno de 72,5 bilhões de dólares até 2032. Isso inclui 21 novas plataformas, os FPSOs e a perfuração de uns 319 poços. Não é uma riqueza que brota do nada, né? Exige muito investimento. Entendi. Bom, então, para a gente amarrar aqui, o relatório de 2022 da PPSA pinta o retrato de uma empresa-chave na gestão do pré-sal brasileiro, mostra resultados financeiros recordes naquele ano, Sim. um foco declarado em fortalecer a governança e a transparência e projeções futuras tanto de produção quanto de arrecadação para o Estado, que são enormes. Precisamente. É esse o quadro geral que o relatório apresenta. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Considerando a escala dessa riqueza projetada. A gente está falando de 157 bilhões, só com a venda do óleo da União até 2032. Uhum. E sabendo que esses recursos têm destinação legal, né? Vão para o Fundo Social, para a educação, para a saúde, fica a pergunta: que debates adicionais a sociedade brasileira poderia, ou talvez devesse ter, sobre as prioridades, sobre como aplicar da forma mais eficaz esses valores extraordinários que o pré-sal promete continuar gerando nas próximas décadas? Uma ótima pergunta para encerrar. Fica a reflexão para todos nós.